parabenizar a Verônica, o Evandro, o Camille, pela organização desse evento, até porque, como foi colocado aqui em termos de epidemiologia, né, as doenças cardiovasculares são a maior causa de mortalidade, em torno de 32%, e nós temos grandes desafios para enfrentar esse problema no Brasil, na região sudeste, e Niterói não está diferente desse cenário. Então, agradecer o convite. Em relação ao seminário, perspectivas da organização do cuidado das doenças cardiovasculares em Niterói, então a gente parte dessa reflexão dessas doenças serem a maior causa de mortalidade. Eu percebi, assim, a mesa estava composta, assim, por assuntos muito densos e seria assim, difícil até a gente se restringir a 10 minutos. Eu procurei trazer para a reflexão, a base da minha reflexão são aqueles livros progestores, que é uma parceria do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do Ministério de Saúde, publicado em 2007. Né? E a base foi o volume 9, que fala da média e da alta complexidade, onde está inserida a discussão da Política Nacional de Doença Cardiovascular. Eu fiquei, então, com a parte de interface da atenção primária com serviço especializado. Então, assim, não dá para falar nisso sem a gente lembrar dos princípios do SUS, né? Porque, em todo momento, a gente vai estar discutindo acesso, resolubilidade, né? Então, em relação ao SUS, né, em que a gente teve a decisão, a definição política, em 1988, né, através do seu artigo 196, a saúde, então, passou a ser um direito de todos e dever do Estado. Então, em termos disso, o Brasil avançou muito, ampliando a questão do acesso, né, que anteriormente, no hospital onde eu trabalho atualmente, que é o Hospital Carlos Tortelli, em 1982 era um PAN que só atendia as pessoas que tinham a carteirinha do INPS. Então, a gente avançou muito na ampliação do acesso, mas quando eu amplio o acesso, eu tiro vários problemas debaixo do tapete e vou ter que enfrentá-los ao longo dos anos. Né? Então, discutir a universalidade de acesso, eu acho que o Brasil caminhou muito nesse sentido. Lembrar, então, do outro princípio da integralidade da assistência, que se compõe como conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos e curativos em todos os níveis de complexidade do sistema. Aí, acho que todos nós vivenciamos grandes nós, né? Nós vivenciamos grandes nós, na questão dos vários níveis de atenção do sistema. E na questão da equidade, né, que se difere da questão de igualdade, né, a equidade ela busca a justiça social quando ela tenta, né, fornecer mais para quem tem menos. Eu acho que o Programa Médico Família avançou muito nisso, né? Quando a gente passou a ter unidades em áreas que eram completamente desprovidas de saúde. Próximo. Lembrar, então, que a organização desse sistema tem como base a regionalização e hierarquização, e a gente, ao longo desses 19 anos, vem vivendo também dificuldades. Né? A gente sabe que Niterói recebia muitos pacientes de outros municípios, principalmente São Gonçalo. A gente tem, por exemplo, várias empregadas domésticas que trabalham em Niterói, e aí é difícil pensar um sistema assim, porque, na verdade, elas moram em São Gonçalo, mas elas passam a maior parte do dia em Niterói, então fica difícil você organizar, né? Essas pessoas geralmente dão endereço de onde elas trabalham, fica difícil a gente organizar um sistema, e eu acho que a gente, ao longo desses 19 anos, vem avançando nisso. Então, tem que enfrentar a questão da regionalização, quer dizer, o Pacto pela Saúde vem trazendo essa discussão, numa discussão de uma regionalização solidária, mas que, na verdade, acaba tendo que sentar à mesa, né? E aí vem uma discussão política, que não é muito fácil da gente olhar para o problema. A gente até olha, percebe a solução, mas a implementação, ela não é, às vezes não depende tanto, a gente se sente muito impotente na hora dessa passagem para a prática. E a hierarquização que a gente vai estar falando, pode passar o próximo. Então, assim, eu fiz um tripé, Verônica falou da atenção primária, mas eu tentei apenas colocar o seguinte, né? Então, que quando a gente fala atenção primária, média e alta complexidade, do que a gente está falando, né? Então, atenção primária é conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção e a proteção à saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Chamar a atenção, então, que a atenção primária, ela utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, tá? Porque, às vezes, a gente pensa, não é simples. É simples em que sentido? Né? Talvez a gente esteja falando no sentido de baixa densidade.
mas a gente está trabalhando com uma elevada complexidade na atenção primária. E, na verdade, que deve resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território, né? Isso é uma definição da Portaria 648, 2006, em relação à Política Nacional de Atenção Básica. Ainda nesse sentido, né, ela deve priorizar o atendimento das prioridades com, aí eu chamo a atenção, garantia dos fluxos de referência e contra-referência aos serviços especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. E aí a gente tem um nó na questão dessa garantia dos fluxos. Eu gostaria, assim, de ler só um parágrafo que eu achei muito importante nesse livro, que fala o seguinte: em relação à integralidade da assistência no SUS, esse livrinho dos progestores fala o seguinte: nesses termos, fica explícito que o Brasil optou por um sistema público e universal de saúde, que deve garantir atendimento integral para todos os cidadãos, não cabendo em nenhuma hipótese a limitação de seus atendimentos a um pacote mínimo e básico de serviços de saúde, destinado à parcela mais pobre da população. Aí aquela velha discussão da diferença de unidade de atenção básica e atenção primária, né? Então, assim, quando a gente caminha para a universalidade do acesso, a gente amplia a cobertura, mas a gente vai estar de frente a novos problemas, né? E aí é o problema da integralidade, que é um princípio que a gente tem que cumprir, mas que na prática se torna difícil. Vamos passar, então, o próximo. É o que a gente chama de média complexidade ambulatorial, né? São ações e serviços que visam atender aos principais problemas de saúde da população que demandam a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. Quer dizer, isso também é definição em termos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Atenção à Saúde. Ainda coloca que seriam procedimentos, e aí esses procedimentos de média complexidade, eles estão catalogados no Sistema de Informação Ambulatorial, que é o que a gente chama de CIASUS, né? E eu separei alguns, tem outros, mas seriam procedimentos especializados, realizados por profissionais médicos, outros profissionais de nível superior e nível médio, cirurgias ambulatoriais especializadas, diagnose, radiodiagnóstico, exames ultrassonográficos, terapias especializadas e outros. E a gente vai chegar, então, no próximo, que seria a alta complexidade. Então, a alta complexidade seria, então, o conjunto de procedimentos que envolvem alta tecnologia e alto custo. E aí o SUS começa a ter outro problema, né? E aí vem a questão de discussão de financiamento. A saúde é cara sim, né? Mas aí a gente entra no, como é que a gente faz isso nesse conflito? Se a gente coloca que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e a saúde é cara, né? Então a gente vai ter que discutir a questão do financiamento para a gente poder estar traçando metas e poder chegar à questão da integralidade, da universalidade. Na alta complexidade, as principais áreas elas são organizadas em redes. E aqui estamos, então, nesse seminário, né? Quando a gente tem já traçado uma política nacional para a doença cardiovascular. Na alta complexidade, então, a gente tem a cirurgia cardiovascular, e aí a importância desse seminário trazendo o Antônio Pedro, né? Para a gente estar podendo discutir fluxo, a cirurgia vascular, a cirurgia cardiovascular pediátrica, os procedimentos de cardiologia intervencionista, os endovasculares extracardíacos, o laboratório de eletrofisiologia, assistência ao portador de doença renal crônica na questão das diálises, assistência ao paciente oncológico e outros. E no caso, então, da alta complexidade, diferente da média complexidade, a maioria está catalogada no sistema de informações hospitalares. Poucos procedimentos desses estão incluídos no CIASUS, a maioria está aqui. Então, vamos para o próximo. E aí, eu trouxe de novo, né, quer dizer, falar da interface entre os níveis de atenção à saúde. Então, dentro do que eu falei, né, desse livro, são 12 livros dessa coleção Progestores. Esse volume 9 trata da assistência de média e alta complexidade no SUS. Quando ele fala do diagnóstico da situação da rede assistencial de média e alta complexidade, ele vai citar a insuficiência dos serviços de saúde existentes. E aí, assim, às vezes dá um pouco de alívio, porque a gente vê escrito o que a gente vivencia na prática, né? Alívio, por um lado, não resolve o problema, mas a gente pensa, não é só aqui que acontece, né? E está escrito num documento, né, de 2007, nessa parceria do CONAS com o Ministério da Saúde. E lá está escrito, existem unidades que realizam procedimento, mas verifica-se sua incapacidade de atendimento à demanda.
Essa situação costuma surgir com frequência pelo próprio desenvolvimento do SUS e o aumento da cobertura da atenção básica em saúde. A ampliação do acesso à população aos serviços médicos básicos implica naturalmente maiores necessidades de exames, medicamentos específicos, procedimentos terapêuticos, etc., por doenças que não eram sequer detectadas anteriormente. Então, a gente passa a ampliar o acesso, passa a fazer diagnóstico e novos problemas aparecem e a gente precisa enfrentá-los. Pelo menos dá um alívio de pensar, não é só aqui, né? É um problema do Brasil como um todo, mas a gente tem que sair da fase do alívio para pensar, e agora? Próximo, por favor. E eu trouxe alguns pontos, porque o Evandro até falou, nós vamos tentar discutir e tentar pensar, a gente vai ter que levantar essa discussão. E aí, na discussão, acho que um problema sério que a gente tem é o problema de acesso. A gente teria que estar avaliando o número necessário de profissionais em todos os níveis de atenção à saúde para garantir o acesso da população às suas necessidades e implementar a contratação dos profissionais. Aí a gente cai naquela questão, né? A gente tem a lei da responsabilidade fiscal, né, em que o município só pode gastar no máximo 60% do seu orçamento com recursos humanos, e está colocado que a gente já está nesse limite. A gente tem várias unidades em Niterói que foram municipalizadas, que contavam com uma mão de obra do Ministério da Saúde, né, como é o caso do antigo CPN municipalizado e atual Carlos Tortelli. Essas pessoas, algumas morreram, outras se aposentaram, né? E a cada ano se agrava o problema de recursos humanos. Então, assim, não é novidade que eu estou trazendo. A Secretaria de Saúde fica no impasse, porque tem que contratar RPA para a unidade poder funcionar, não só o CPN, como várias outras. O Ministério Público coloca que isso não pode acontecer. Então, assim, eu acho que se a gente não olhar para esse problema, né, e tentar discutir, aprofundar essa discussão, não tem saída. Porque aí a gente não precisa nem discutir o resto, a gente não tem nem acesso da população a serviços de saúde, quiçá discutir integralidade, né? Vamos estar discutindo integralidade quando o doente nem consegue chegar à porta da unidade, né? E eu estou falando isso não só do ponto de vista teórico, né? Eu estou falando isso porque no CPN eu estou vivenciando essa situação. Eu falo CPN porque mudou para Carlos Tortelli, mas, né, a maioria do tempo, aos 27 anos, a maioria dos anos, ele ainda é CPN para mim. O que acontece? A gente está tendo que reorganizar todo o atendimento na cardiologia e na endocrinologia, por dois motivos. Um, porque era um PAN, né, de atendimento aberto, e ele virou hospital. Então, nesse sentido, tem que readequar para um perfil de maior complexidade. Por outro, uma perda enorme de profissionais. E aí, eu já avaliei cerca de 2.300 pacientes ao longo de 6 anos. Cerca de 730 foram contrarreferenciados. Dependendo do caso, casos mais simples foram encaminhados para programa médico de família ou para a rede básica, no caso das unidades básicas. De média, por exemplo, uma hipertensão de fácil controle, mas que tem alguma comorbidade que pode ser tratada por um cardiologista, vai encaminhado para as policlínicas, e casos mais graves que já foram internados no hospital, que já tiveram infarto, ficam no hospital. E aí, veja bem, os doentes voltam. E eles voltam, e eu agora pretendo, no mestrado, estar avaliando essa volta, qual o motivo para a gente estar olhando para essa rede, né? Então, a gente sabe, cortou o vínculo com o médico, aqui era mais fácil, ele voltou. Pode ser um motivo, né? Mas ele volta dizendo o seguinte, olha só, na unidade eu tenho que ir lá às 3 da manhã. E indo às 3 da manhã não dá para eu ir. Outra coisa, quando ele consegue a primeira consulta, ele não tem garantia de agendamento. Mas por que ele não tem garantia de agendamento? Claro que o diretor e todos os médicos sabem que precisa. Mas, veja bem, é uma equação matemática. Se eu não tenho o número necessário para dar conta daquela população, se eu ficar reagendando, eu já tenho toda a agenda do médico ocupada. Então, não se garante o reagendamento, tá? E aí o paciente com doença crônica a gente não controla e ele vai ocupar as nossas emergências, né? E eu ouvi o Eugênio Vilaça falando na Expo o seguinte, quer dizer, já fez estudo, 70% dos atendimentos na emergência são doenças crônicas descompensadas, principalmente diabetes e hipertensão. Então, se a gente não resolve lá, a gente vai ter as nossas emergências acumuladas. Então, assim, se a gente não discutir acesso, não dá para discutir o resto. Vamos imaginar que a gente resolveu o acesso.
Resolubilidade é outro sério problema. Então, a gente teria que ter um processo de educação permanente para os profissionais. Aqui eu chamei a atenção da atenção primária, mas é claro que também seria para a atenção secundária e terciária. Mas eu falei da atenção primária por quê? Para aumentar a resolubilidade na atenção primária e diminuir a referência, gerando um gargalo nas especialidades. Então, muitos desses pacientes que eu contra-referencio, eu percebo que daria para ser tratado no clínico. Então, assim, a gente tem que fortalecer isso para que a gente tenha resolubilidade. A gente tem que garantir o reagendamento dos portadores de doenças crônicas. Isso significa continuidade do cuidado. Senão não adianta fazer grupo, equipe multiprofissional, vai tratar uma vez e não garante que volta, vai voltar para a fila às 3 da manhã, não vai voltar. Nós não voltaríamos, por que ele vai voltar? Garantia do fluxo de referência. Se eu não conseguir resolver na atenção primária, eu tenho que ter a garantia do fluxo para lá. Quer dizer, eu tenho que diminuir os encaminhamentos desnecessários, mas a hora que eu precisar, eu tenho que ter essa garantia de fluxo. Garantia da medicação da lista essencial para hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, que é o motivo do nosso seminário, que é a maior causa de mortalidade no Brasil e no mundo, para tratar, diminuir as compensações, inclusive diminuir o gasto, né? Pelo menos, se fosse pensar só nisso, a gente não pensa só nisso, mas nem que fosse pensar só nisso, vale a pena tratar aqui do que gastar lá. Eu estou acabando. Próximo. Estou fechando. Então, olha só. Ao longo desses 19 anos, né, o SUS é um jovem, cheio de problemas, crise de identidade, buscando um caminho a seguir, né, e nós fazemos parte dessa história. Eu acho que cada um de nós pode dar a sua contribuição. Então, essa frase eu li em algum local, que eu não me lembro, não tinha autor, mas é isso, ficou para mim. O SUS não é um problema sem solução, mas é uma solução com problemas, que precisam ser olhados e enfrentados. A gente sabe fazer diagnóstico e tratamento das doenças, a gente precisa caminhar para a área da saúde pública. Vamos olhar, vamos fazer o diagnóstico e vamos buscar algumas soluções. Talvez não as ideais, mas pelo menos as possíveis. Tá? Obrigada. A Amália é a coordenadora da unidade coronariana e doutora em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. O professor Evandro tinha pedido para comentar alguma coisa em relação ao atendimento com a doença coronariana aguda, por eu ser da unidade coronariana. O professor Romeu estaria falando um pouco também sobre o serviço, mas ele não pôde estar aqui. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho só do perfil do atendimento nosso a nível de cardiologia, focando mais na unidade coronariana. Bem, em relação ao serviço como um todo, é lógico que o serviço de cardiologia do Antônio Pedro inclui não só a unidade coronariana, onde eu, no momento, sou a responsável, mas também os ambulatórios. E nós temos os ambulatórios, a cardiologia organizou ambulatórios de especialidade. No caso aqui, em doença arterial coronariana, que geralmente são os pacientes que são internados no Antônio Pedro ou atendidos na nossa emergência com infarto, angina instável, são submetidos a procedimentos e continuariam o atendimento no nosso ambulatório. Um ambulatório de doenças orovalvares, para doenças, né, das válvulas, ambulatório de insuficiência cardíaca, congestiva, para pacientes que já em fase avançada da insuficiência cardíaca, no objetivo de tentar compensá-los e diminuir a reinternação. A hipertensão arterial de difícil controle, que aí já seria não aquele hipertenso que não consegue controlar com no mínimo 3 drogas, que está tendo dificuldade, então ele seria encaminhado para um ambulatório especializado, um ambulatório de cardiogeriatria. Agora, recentemente, começamos a ter um ambulatório de arritmias cardíacas e também um ambulatório de risco cirúrgico cardiológico. O serviço de cardiologia, lógico que além desses ambulatórios, tem também a enfermaria de cardiologia, que não vou estar focando aqui, né? E a parte de exames complementares, né? De teste de esforço, mapa, cineangiocoronariografia, futuramente teremos a cintilografia miocárdica, ecocardiograma, tem toda uma... né, um outro atendimento também que atende, de certo modo, ao doente crônico, né, que não seria só o doente agudo. Em relação ao que ela falou, nós estamos tendo também o mesmo problema. Foi criado esse serviço, vários dos colegas que atendem nesses ambulatórios são colegas que trabalham na unidade coronariana da nossa equipe, mas nós já estamos superlotados, porque como o paciente interna, vai para o nosso ambulatório, mas ele precisa retornar, ele é reagendado. Ele vai reagendando, mas todo mês chegam mais pacientes, e vão chegando mais, e eles precisam ser reagendados. E chega um ponto que você fica com a agenda completa, que você não tem vaga para daqui a 3, 4 meses para o paciente retornar, né? Então, nós também estamos vivendo essa dificuldade. Próximo.
Bem, em relação, então, à unidade coronariana, propriamente dito, quando eu terminei o doutorado lá na UFRJ e voltei à chefia da unidade coronariana, tivemos, né, toda uma vontade que já existia de tentar organizar um banco de dados, porque a gente acaba muito envolvido com a questão da assistência, de ter que internar o paciente, atender, e não tem tempo de parar para escrever, organizar banco de dados, até para a gente ter estatísticas, conhecer melhor os nossos problemas e buscar soluções. Então, conciliar assistência com ensino e pesquisa realmente é difícil, porque a gente tem os alunos estagiando com a gente, que a gente também precisa dar atenção, mas estamos fazendo um esforço de montar esse banco de dados, por isso ele começou a partir de agosto, então por isso a gente ainda tem um número pequeno. Aqui nós colocamos os pacientes com as primeiras internações. Na verdade, nós estamos tendo reinternações. Então, no nosso banco, eu não trouxe aqui, nós temos o paciente que retorna também para nós, e nós estamos catalogando isso também para tentar ver o que está acontecendo, por que eles estão voltando a internar descompensados novamente. Na doença coronariana, né, angina instável, infarto sem supra, infarto com supra, deu um total de 52 pacientes, como é para 100, seria 52% em doença coronariana aguda. As outras patologias que também temos, insuficiência cardíaca descompensada, edema agudo hipertensivo, aqui o grupo de arritmias, sejam bradiarritmias com necessidade de marca-passo ou taquiarritmias, casos de aneurisma de aorta, doença orovalvar descompensada, endocardites e outras que nós agrupamos aqui que teriam uma prevalência menor. Próximo. Bem, em relação à idade de internação dos nossos pacientes, a maior parte está entre 45 e 65 anos, sendo que 34% de idosos acima de 65 anos. Como o professor Evandro fala, aqui uma faixa relativamente nova, né, já de doença cardiovascular, internando por doenças agudas graves descompensadas. E esses pacientes, cada vez mais a complexidade. Nós brincamos que nós agora somos uma unidade cardiorrenal, cardioendócrino, porque muitos já têm doença renal crônica, muitos acabam necessitando de acompanhamento da equipe de diálise durante a internação, a incidência de diabetes é muito grande, então os doentes são cada vez mais complexos, cada vez são menos cardiológicos e mais a nível de várias patologias associadas, né? Próximo. Em relação ao tabagismo, né, chamando que todo mundo já falou, 28% de tabagistas, 34% de ex-tabagistas, mostrando que 62% dos pacientes foram expostos ao tabaco e, portanto, isso ainda é uma prevalência alta e que a gente não está conseguindo controlar. Próximo. Em relação à hipertensão arterial, dessa população internada, 81%, né, tinham história prévia de hipertensão. Desses 81%, 96% relatavam estar em uso de alguma medicação. Ai, que bom, então eles estão usando alguma medicação. Próximo. Só que a pressão não está bem controlada, né? Então, nos não hipertensos, a média de admissão da pressão ficou em torno de 120. Nos hipertensos em uso, 141, já um pouquinho acima. E nos hipertensos sem uso, aqui parece que está controlado. Mas no próximo slide a gente vai ver que não é bem assim, porque a média, quando você pega a máxima e a menor pressão, acaba dando um número menor. Se você for ver aqui no azulzinho, pressão menor que 140 e no cinza maior do que 140, os hipertensos sem antihipertensivos tinham um pouquinho com pressão alta e mesmo os com antihipertensivo tinham 46 pacientes, que equivalia a 59% dos hipertensos que diziam que estavam tomando medicação. Quando eu fiz a média, parecia que estava controlada, mas quando eu vi o nível da pressão, eles estavam com pressão sistólica maior ou igual a 140, ou seja, os hipertensos, mesmo aqueles que ainda estão tomando medicação, estão chegando com níveis pressóricos elevados no nosso atendimento, sinal que não estamos conseguindo controlar os hipertensos. Próximo. Aqui, a nível de diabetes, né, tinham uma história de diabetes, 36 pacientes em cima de 100, então 36%. Desses que relatavam ter uma história de algum diagnóstico de diabetes, 72% relatavam estar em uso de algum tipo de hipoglicemiante. Próximo, mas aí nós vamos ver que é a mesma coisa. Próximo slide, infelizmente, não estavam com a glicemia controlada. Então, os pacientes sem história de diabetes, uma glicemia média em torno de 109, mas os com diabetes em uso de medicação, média de 150 de glicemia de jejum, no primeiro a medição na chegada do hospital, e os com diabetes sem uso, glicemias maiores ainda, óbvio. Próximo, ou seja, os nossos diabéticos, mesmo dizendo que estão tomando, ou estão tomando irregularmente, ou na dose errada, não estão sendo adequadamente acompanhados e não estão controlando. Então, aqui, se a gente for ver, quem tinha azul claro, a glicemia é menor que 126, e no cinza, glicemia acima de 126 na glicemia de jejum, a gente vai ver que os sem
diabéticos sem uso de medicação, óbvio que estão com glicemias 60% descontroladas, mas mesmo que diziam estar em uso de medicação, 46% ainda chegavam com glicemias elevadas na internação na unidade coronariana, falando que todo mundo aqui já falou, não estamos conseguindo tratar os nossos pacientes. Próximo. Em relação ao colesterol, a mesma coisa, né? Tinha uma história de colesterol alto, 46% dos nossos pacientes, só que aqui, no caso, menor o relato de medicação. Nos hipertensos, no diabetes, a gente viu que tinha uma faixa maior de que dizia estar tomando alguma coisa. Talvez pela dificuldade do acesso à estatina, que é uma droga ainda um pouco mais cara e que nem sempre disponível no sistema público, só 51% relatavam estar em uso de alguma medicação para o controle da dislipidemia. Próximo. E então, aqui, em relação aos níveis de colesterol, aparentemente aqui também não parece estar tão alto. É lógico que quem não tinha colesterol alto tinha uma média menor. Quem já tinha história chegou com níveis maiores. Próximo. Mas quando a gente vai ver nível maior ou igual a 200, é a mesma coisa. Pacientes que tinham história de colesterol, que não tinham medicação, não usavam estatina ou outra droga para controle, 46% tinham colesterol elevado. E mesmo os que diziam estar usando, por exemplo, estatina, 38% ainda estavam com nível de colesterol elevado. Então, a questão do nosso sistema de saúde aí, que a gente não está conseguindo tratar essas pessoas. Então, como elas não tratam, elas vão acabar infartando, elas vão complicar, e mesmo que eu faça angioplastia, coloque o stent, ou faça cirurgia de revascularização, eles vão fazer reestenose do stent, eles vão obstruir as pontes e vão reinternar, vão ter um novo evento, né? Próximo. Em relação ao delta-T, a chegada, né, dor. O paciente, no caso aqui, só nos pacientes com doença coronariana aguda, que eu teria como calcular esse tempo, né? A nível de intervenção com trombolítico, angioplastia primária. Então, se você pegar a hora que o paciente teve a dor do evento agudo até chegar a algum hospital, aqui não necessariamente o Antônio Pedro, mas ele chegou a algum atendimento médico, né, para ver o tempo do primeiro atendimento médico, até que nós temos um número razoável, aqui, ó, menos de 2 horas, procuraram atendimento médico, aqui de 2 a 6 horas. Então, se eu somar, se eu pensar no infarto com supra, que se eu for fazer o trombolítico, o ideal é que seja feito com até 6 horas, né, da dor, 67% estão até procurando atendimento médico em algum local. Só que, infelizmente, esse atendimento muitas vezes demora até que seja feito algo efetivo. Na minha tese de doutorado, em que eu acompanhei durante um ano 5 hospitais de Niterói, inclusive os 3 públicos, Azevedo Lima, CPN e o Antônio Pedro, e mais 2 hospitais particulares, né, que a gente publicou na SOSERG, a gente viu isso. Um percentual bom, em torno de 70%, chegavam com menos de 6 horas. Mas o retardo, chegar no hospital e conseguir ser feito um tratamento efetivo, seja um trombolítico no infarto com supra, né, ou angioplastia no lugar que tivesse acesso, seja fazer um nitrato venoso, né, uma heparinização plena, um tratamento mais específico demorava muito mais. Então, o paciente perdia o tempo de salvar aquele músculo, né? E no caso do infarto com supra, 75% dos pacientes nesse grupo tinham um delta-T menor ou igual a 6 horas, só que só receberam trombolítico 19%. Então, o professor está falando da importância da gente ter hemodinâmica, ter angioplastia, é ótimo ter angioplastia primária. Mas, enquanto a gente não tem dinheiro para investir, trombolítico é barato, é mais barato do que ter uma equipe de hemodinâmica 24 horas por dia, e o trombolítico poderia ser feito nos postos de emergência, nas ambulâncias do SAMU, né? Então, até o professor Nelson, lá na UFRJ, quando eu fiz meu doutorado, briga muito por isso, a coisa de implementar o trombolítico logo no atendimento do paciente, não esperar que ele vá chegar ao Antônio Pedro, que até ele chegar, entrar dentro da unidade coronariana, às vezes a gente já perdeu o tempo de fazer o trombolítico e de salvar esse paciente. Próximo. Em relação à infecção, que é uma outra coisa que pode levar à mortalidade, desses 100 pacientes, 29 tiveram algum tipo de infecção, e aqui pode ser uma infecção urinária, uma flebite, uma pneumonia, algum tipo de infecção durante a nossa internação. Próximo. Se eu separar o grupo dos coronariopatas que internaram por doença coronariana ou por outras doenças, que aqui nós vamos ter insuficiência cardíaca, que às vezes a infecção é um motivo de descompensar, faz uma pneumonia, uma infecção urinária, ou outras patologias que nós tenhamos, o percentual de infecção, lógico, foi maior no grupo não coronariopata, né? 38% aqui. Próximo. E os óbitos, né? Desses 100 pacientes que nós atendemos aqui, nós tivemos só 7 óbitos,
sendo 4 de origem cardíaca e 3 de origem não cardíaca, e geralmente esses aqui não cardíacos são por sepse, por infecção, só que nós temos feito um trabalho, a CCH é muito atuante no nosso hospital lá no Antônio Pedro, a gente tem uma parceria muito grande da coronária com a CCIH, e o que a gente tem visto é que os casos de infecção não são primários da nossa unidade, geralmente são pacientes que vieram de outros hospitais e, portanto, já vieram infectados, então agora a gente coloca em isolamento de contato, faz swab para tentar não deixar que isso se dissemine para outros pacientes, ou pacientes que até estavam em outros setores do hospital, mas de longa permanência, estão há muito tempo no hospital e acabam complicando com alguma coisa cardiológica e aí vem para a unidade coronariana. Mas nós estamos atentos para tentar diminuir isso mais ainda. Próximo. Bem, agora tem a nova fase do Hospital Antônio Pedro, né, que nós estamos felizes e comemorando, que é a fase da intervenção percutânea, da realização das angioplastias coronarianas e da cirurgia cardíaca, que estamos todos assim num esforço imenso, apesar de ter poucos profissionais. A maioria dos nossos profissionais da coronária já tem mais de 15 anos de formado, eu, por exemplo, já tenho quase 20 anos de formada, os outros colegas são da minha faixa ou mais, né, porque não tem a renovação, não tem contratação de pessoas novas para nos substituírem, né, mas estamos todos assim num esforço muito grande de estar implementando isso, então a gente queria dar a boa notícia que estamos progredindo. Próximo. Em relação à angioplastia no Antônio Pedro, o responsável, o chefe de hemodinâmica, o Dr. Marcelo Lemos, e outro médico, o Dr. André Souza, e a primeira angioplastia no nosso hospital foi feita no dia 14 de maio deste ano, porque nós não conseguimos começar antes, porque não tínhamos o stand-by da cirurgia cardíaca. Já existia a ideia de fazer angioplastia, já tínhamos conseguido o material, mas não poderíamos fazer enquanto não existisse a cirurgia cardíaca no hospital para dar o stand-by. A partir do momento que, felizmente, a cirurgia cardíaca chegou, nós pudemos, então, começar. Então, até o momento, até o dia 7 de julho, já foram realizadas 21 angioplastias, 20 angioplastias coronarianas, sendo que em 19 delas foram colocados stents, no caso o stent convencional, porque o SUS não paga o stent farmacológico, e uma angioplastia de artéria renal. Em relação também à angioplastia, felizmente não tivemos nenhuma complicação durante ou após o procedimento. As angioplastias têm ficado internadas conosco na unidade coronariana. Nós temos uma unidade intermediária que, por questão de pessoal e alguns equipamentos que nós estamos tentando resolver, iremos reabrir em breve para que fique na unidade intermediária as pós-angioplastias e com isso tenhamos o maior volume de angioplastias por dia. Felizmente não temos tido complicações e essas angioplastias são realizadas tanto em pacientes do próprio Antônio Pedro, provenientes da unidade coronariana, da enfermaria ou do nosso ambulatório, como de outros serviços ambulatoriais, outros médicos cardiologistas da rede que estão nos encaminhando, ou de outros hospitais. Tem vindo os pacientes internados no Azevedo Lima, paciente internado no CPN, paciente internado em Itaboraí, está vindo fazer procedimento conosco. Próximo. Em relação à cirurgia cardíaca, a equipe do Dr. Gladstone, né, que é um professor nosso da UF, que eu ouvi operar quando eu era interna ainda, que eu sou aluna da UF, fiz pós-graduação na UF, mestrado em cardiologia na UF, trabalho na UF, então conheço o professor Gladstone quando eu era interna lá e entrava na cirurgia cardíaca. E agora ele voltou a trabalhar conosco e a nossa primeira cirurgia cardíaca foi no dia 25 de março. Como nós estamos, por enquanto, realizando uma cirurgia cardíaca por semana, porque está todo um treinamento de equipes, de enfermagem, de profissionais, do próprio hospital, da estrutura do hospital, de ter o raio-x na hora, de ter todos os exames funcionando para que tudo dê certo. É lógico que a ideia é que a gente passe a ter o maior número de cirurgias cardíacas e de angioplastia, mas quando a gente começa, a gente tem que começar devagar para poder dar certo, né? Então, já foram realizadas 7 cirurgias até o dia 3. Hoje, agora de manhã, estamos tendo a 8ª cirurgia, que é uma outra cirurgia de revascularização. O paciente vai chegar daqui a pouquinho lá na unidade coronariana. Até o momento, foram 4 cirurgias de revascularização miocárdica e 3 cirurgias de troca valvar mitral, que foram colocadas próteses biológicas. E, felizmente, até aqui, todos estão saindo bem, sem complicações, com bom resultado. Esperamos que isso melhore cada vez mais. Próximo. Então, concluindo, o AP finalmente entrou, né, na era da cardiologia intervencionista e agradecemos o empenho da atual direção do Antônio Pedro na implantação e na manutenção dessa nossa nova fase da cardiologia. Obrigada. Bem, isso é importante porque o hospital universitário ele tem que ter absolutamente transparência do que ele está fazendo, como ele está fazendo, qual é a qualidade. Não adianta só fazer e os doentes estarem morrendo. Nós fechamos a cirurgia no passado há quase 2 décadas porque nós tínhamos uma elevada taxa de mortalidade.
E hoje nós estamos começando e a gente sabe o quanto é complexo no nosso ambiente poder fazendo o óbvio, que é a cirurgia cardíaca para quem precisa, e muitos desses pacientes valvulopatas são secundários ou ao envelhecimento ou ao problema da doença reumática. É para dar sequência, Verônica. Nós vamos chamar a essa altura o Gustavo Campos, né, que é o coordenador do nosso SAMU Regional Metropolitana 2, né, para que ele possa falar um pouquinho da urgência cardiovascular. Bom dia a todos, boa tarde, Jânia. Queria, em primeiro lugar, parabenizar pela organização desse evento e agradecer o convite. Falar em 10 minutos, Evandro, é complicado, mas como no SAMU a gente tem que aprender que o nosso tempo de resposta tem que ser rápido, não é, a gente sabe que hoje não é, mas a gente está lutando para que seja, e a gente vai depois criar um fórum de discussão para isso. Eu vou tentar falar em 10 minutos. Apesar que a Amália já tocou num ponto que eu ia abordar, que eu acho que é fundamental, que é a trombólise na ambulância. Tá? Pode passar. Falar um pouquinho só da política nacional, relembrar, né, a 2048 fala da classificação, e aí a unidade básica tem que estar preparado para isso, né? Hoje a gente sabe que não está, né? Ela que faz o acolhimento das baixas complexidades, e aí a gente sabe que elas não estão preparadas. Sala de estabilização, está preparado capacitação dos profissionais, e a gente hoje vê que não tem isso, né? No pré-hospitalar móvel, que é o SAMU, hoje já temos 147 serviços no Brasil, 1.273 municípios atendidos, quase 112 milhões de habitantes atendidos pelo SAMU. Como o serviço móvel de atendimento a urgências, né? Hoje a gente atende tanto clínica quanto traumática, né? O atendimento do SAMU. Então a gente atende tanto no domicílio quanto a via pública. E o que a gente tem procurado fazer com as unidades básicas é essa interação do SAMU com as unidades básicas, né? A gente tem 2 mecanismos de atendimento, que é o atendimento primário, que é o que entra pelo 92, e o secundário, que é já feito pela unidade, já tem um primeiro atendimento e eles solicitam a transferência do SAMU. Pode passar? Então, a gente atende todos os casos através do 92, todos são regulados, né? Todos os atendimentos passam por um médico regulador. A gente faz transferências municipais e intermunicipais, e aí com grande satisfação que a gente vê o Antônio Pedro voltando a funcionar, porque grande parte dessas transferências intermunicipais acabam sendo de pacientes que vão operar, vão fazer intervenção. Isso tem um custo para a gente muito grande. Então, é com grande felicidade, né? Porque a gente não quer ser táxi para levar para Itaperuna, a gente prefere ser táxi de levar para Antônio Pedro, né? A avaliação de eventos de grande porte e atendimentos em desastres e catástrofes. Então, assim é que funciona mais ou menos o SAMU. Qualquer cidadão aciona um 92, uma ligação gratuita, telefone público, celular, fixo, entra na central, passa por um atendimento de uma telefonista, identifica a chamada, passa para o médico regulador. Esse médico regulador tem a opção de fazer apenas uma orientação, um aconselhamento, às vezes uma consulta por telefone, ou decidir o envio de viatura. Pode ser uma unidade básica, uma unidade avançada. Ele retransmite essa ordem para um operador de tráfego, que é quem vai localizar a viatura mais próxima, a viatura disponível, vai notificar e a viatura vai para o atendimento. Na verdade, nós somos um SAMU regionalizado, fomos o primeiro SAMU regionalizado do Brasil, atendemos os 7 municípios, cada município tem suas viaturas, né? Então, Niterói são 22 viaturas para toda a região, 6 para Niterói, 8 para São Gonçalo, 2 para Rio Bonito, 1 para Silva Jardim, 2 Itaboraí e uma Tanguá, e 2 Maricá. Tá? É a distribuição do nosso quadro. Pode passar. Esse é o quadro funcional. A gente tem quase 400 funcionários, enfermeiros, médicos, motoristas, técnicos, telefonistas, operador de frotas e médicos reguladores. Nosso organograma, né? A gente tem uma direção de enfermagem, uma direção médica, uma direção administrativa, e cada município tem um coordenador de base.
E aqui é para mostrar como funciona o nosso SAMU, como ele é regional, né? Na verdade, a USA 1, né, que é a unidade avançada de Niterói, ela é nossa. Mas ela fez 456 atendimentos em Niterói, esses são dados do primeiro semestre, e mais fez 29 atendimentos em São Gonçalo, porque nós funcionamos como regional. Então, se São Gonçalo, por algum motivo, precisou da nossa ambulância, a gente cedeu porque nós somos regional. Como São Gonçalo também, se a gente for buscar, já cedeu 11 vezes, por exemplo, a USA 2 para Niterói. Então, para mostrar como funciona o SAMU regionalizado. Pode passar. E aqui, como você falou, muito pertinente, 80% dos casos das emergências são doenças crônicas, né? E no SAMU não é muito diferente. A gente tem quase 60% de atendimentos de risco baixo ou moderado. Isso é uma coisa que preocupa, que a gente está disponibilizando um recurso para atender de alto risco, de emergência e urgência, e a gente está desviando para baixa complexidade. Isso acaba repercutindo, né, no atendimento quando a gente precisa na urgência. Né? A ambulância está, às vezes, transferindo um paciente sem necessidade, está atendendo uma crise hipertensiva controlável, que não deveria ser atendido pelo SAMU, deveria ser pela unidade básica, e aí acabam chamando o SAMU. Eu estava comentando, uma vez um paciente foi lá no SAMU, lá na base, reclamar que ele tinha sido mal atendido pelo SAMU. Que a ambulância não foi, que demorou a chegar, porque nas outras 10 vezes que ele tinha sido atendido pelo SAMU, ele tinha sido muito bem atendido. Então, ele estava fazendo do SAMU um atendimento ambulatorial em casa. Aí é mole, eu também quero. Não precisa nem ir para o hospital, eu ligo 192, estou passando mal, vem me atender. Então, essa mudança de filosofia que é o complicado. Porque aí, quando a gente precisa para uma real urgência, ela não está disponível. Pode passar. Aqui é para mostrar uma grande briga que a gente tem com os diretores de hospitais, que o SAMU superlota as emergências dos hospitais. Né? Quase dos 2.000 pacientes, no primeiro semestre, a gente liberou no local. Quer dizer, vai dar mais, né? Se a gente considerar os liberados na residência no local, quase 2.500 pacientes que deixaram de ir para a emergência. Porque o médico regulador ou o médico intervencionista resolveu em casa, orientou, medicou e deixaram de ir para a emergência. E aí a gente sofre quando chega no hospital, lá vem o SAMU trazer mais um paciente. Acabando. Não ficou bom. Aqui, e aí a gente vai entrar na área da cardiologia um pouco, mostrando... foi um dado que me chamou bastante atenção. Esses são dados nossos, tá? Esses dados a gente não consegue resgatar desde o início. Esse ano a gente está fazendo 5 anos de SAMU, porque houve mudança de software, umas 3 vezes já pelo Ministério, né? Um software sempre que não agradava a gente, um software ruim, e que a gente acabou desenvolvendo, a gente não fui eu, né? Desenvolveu um software próprio. Então, a gente está tentando resgatar todos os dados anteriores. Então, esses dados são do primeiro semestre, mostrando que a hipertensão essencial primária tem o maior número de atendimentos. Isso não deveria ser feito pelo SAMU. Então, mudar essa filosofia é muito complicado. E a grande briga, às vezes, as unidades básicas ligam, tem que levar um paciente a uma crise hipertensiva simples. Não deveria ser o SAMU que vai levar para o hospital. Ele não deveria nem ir para o hospital. Né? E aí, às vezes, as unidades ficam chateadas porque o SAMU não quer ir, porque o SAMU não vai, porque o SAMU demora. Né? Então, essa discussão que a gente vai começar. Né? Muitas mortes, não temos muitas, né? Mas mais para frente eu vou falar, a gente vai ter uma grande... uma arma que vai ajudar bastante, acho que as unidades, que é a chegada das motolâncias. A gente vai falar um pouco mais para frente. E aí que eu queria falar, que é esse novo conceito para a gente aplicar em Niterói, que é o uso da fibrinólise, trombólise na ambulância. Eu acho que a gente tem que capacitar as pessoas, né, responsável por 27% dos óbitos. Em 2008, 83 mil mortes por infarto, custando um gasto de R$500 milhões. E o atendimento
pré-hospitalar pode reduzir esse custo, né? A gente capacitar nossas equipes e ter disponível isso nas ambulâncias pode reduzir esse custo, já que a gente sabe que é difícil ter angioplastia primária, a gente não está preparado para isso hoje na nossa rede, e o uso da trombólise acho que seria eficiente, além de aumentar a sobrevida desses pacientes. A cada minuto que se perde, nas 3 primeiras horas desde o início, representa 11 dias a menos na expectativa desses pacientes, né? Então, quando a gente fala de um ΔT de 6 horas, a gente vai contabilizar os minutos, vão dar bastante minutos de vida lá na frente desse paciente, né? Pode passar? Então, mostrando, uma meta-análise mostrou a redução do custo, do risco relativo, né? E uma mortalidade hospitalar 10%, 17% em relação com a intra-hospitalar, né? A pré-hospitalar. E aí acho que não cabe a gente discutir quando considerar, mas só para mostrar que essa discussão a gente já começou a fazer ela interna, a gente já está discutindo a opção de fazer isso no SAMU, tá? Pode passar. As situações especiais, contraindicações, pode passar. Contraindicações absolutas e relativas, pode passar. Pode passar. Fatores de risco. Um algoritmo dessa abordagem, acho que isso que vai ser fundamental, e essa discussão não pode ficar apenas no SAMU, tem que ser uma discussão ampla, usar a sociedade, usar a secretaria, a gente tem que implementar, usar a universidade. Eu acho que essa aproximação com a universidade é fundamental, né? A gente está fazendo algumas parcerias com a faculdade do SAMU, a gente está transformando, junto com a saúde da comunidade, eles usarem o SAMU como observatório, né? Então, em tempo real, porque acho que ninguém tem noção do que está acontecendo na cidade como o SAMU tem. Porque entrou a chamada, online, quase online. Então, a gente aproveitar isso como observatório e usar a epidemiologia da universidade para isso. Além disso, a gente está, junto com a Liga de Trauma da universidade, ofertando a oportunidade do SAMU ser a parte prática do curso de extensão, né? Então, eles vão rodar nas ambulâncias, com supervisão dos médicos, e vão rodar na central de regulação. Então, o SAMU vai ser a extensão da parte prática do curso de extensão das ligas. E, além disso, o pessoal mais novo, do 3º período, já está tendo uma vivência no SAMU, de conhecer, de passar um dia lá, conhecendo as ambulâncias, conhecendo a central de regulação, para mudar um pouco essa visão de que o SAMU só traz problemas, só traz paciente. Então, os médicos futuros que vão se formar já vão ter uma outra visão que a gente não teve na faculdade do que é o pré-hospitalar. E, como eu falei, né, as motolâncias, eu acho que vai ter um grande avanço nas paradas cardíacas, nas mortes súbitas, abortadas, porque elas vão vir equipadas, com o pessoal treinado, para chegar rápido até a chegada das ambulâncias avançadas para dar esse suporte e essa remoção. Então, acho que isso vai ser um grande avanço para as doenças cardiovasculares, para a gente tentar reduzir a mortalidade dessa doença. E nosso site disponível, um e-mail para vocês mandarem sugestões, críticas, tá disponível. Obrigado. A presença, né, do Dr. Marco Antônio Matos, que é diretor do Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras e que fez a gentileza de cruzar aí a nossa Bahia, né, está junto da gente num momento importante dessa discussão. Obrigado, Marco. Boa tarde agora a todos. Eu que agradeço a oportunidade, o convite do Dr. Evandro, do Dr. Alcamir, secretário de Saúde, da doutora Verônica, e realmente é uma oportunidade enorme, e cruzar a ponte não é nada, não. O importante é estar aqui, né, nessa manhã e no início de tarde com vocês, porque eu acho que esse seminário não é só importante para Niterói, ele é importante para o estado do Rio de Janeiro, né? E a gente está sempre próximo à universidade, só tem a engrandecer o nosso trabalho. Então, eu que agradeço essa oportunidade. Eu dividi em 2 partes, e realmente a gente vai ter que correr, porque eu acho que já avançou muito na hora e 10 minutos. A primeira parte é apenas uma apresentação, quem é o Instituto Nacional de Cardiologia. Nós temos 36 anos de existência, começou como o hospital
Nossa Senhora, e depois passou a ser o Hospital de Clínicas, né, das Laranjeiras, e em 2000 ele passou a ser denominado Instituto Nacional de Cardiologia, né, compondo com o Instituto Nacional de Câncer, o Instituto Nacional de Traumatortopedia, os 3 institutos nacionais do Ministério da Saúde. Então, nós temos 35 leitos de terapia intensiva adulto, né, são 20 e poucos de pós-operatório, 12 de unidade coronária, 12 leitos de UTI pediátrico, onde ficam as crianças que são submetidas, recém-natos, lactentes, são submetidos à cirurgia cardíaca, 4 salas cirúrgicas, aumentando para a 5ª sala, provavelmente até o final do ano, onde nós pretendemos instalar uma sala cirúrgica híbrida, com uma hemodinâmica dentro do centro cirúrgico, e criarmos o centro de tratamento das doenças da aorta, principalmente a aorta proximal e crossa da aorta, que vai nos colocar a nível nacional e internacional e tentar resolver um problema crônico do Rio de Janeiro. São quase 1.000 pacientes por ano que sofrem de alguma patologia da aorta. 3 salas de hemodinâmica, já recebemos, mas ela não foi instalada, a 2ª Gama Câmara, e o Cláudio Tinoco é o nosso chefe da medicina nuclear, um tomógrafo de 64 detectores. E o nosso 5º andar é o andar da pesquisa básica, que tem laboratório de terapia celular, de biologia molecular, de genética, histologia. Próximo. Pode passar? Pode passar. Nós temos cadastrados no nosso ambulatório 100.000 pacientes. Isso corresponde a 50.000 consultas anuais no ambulatório, 17.000 consultas só de doença coronariana crônica. E como vocês podem ver, a nossa inserção no Rio de Janeiro, apesar de estarmos em Laranjeiras, nós temos uma clientela de 68%, são munícipes do Rio de Janeiro. Entretanto, os 32% restantes são munícipes de outros municípios, como Duque de Caxias, 6%, Nova Iguaçu, 5%, Niterói, a gente tem 1,7% de niteroienses, tá certo? Niteroienses, que faz algum tipo de atendimento, tratamento ou procedimento lá no nosso instituto. Em relação ao nosso ambulatório, nós temos também os mesmos problemas que a universidade aqui também tem. Deveríamos estar atendendo no ambulatório pacientes para encaminhamento a procedimentos de alta complexidade, para cirurgia cardíaca, eletrofisiologia, intervenção percutânea. Entretanto, 90% dos nossos pacientes não precisariam estar dentro do nosso ambulatório. Esses pacientes deveriam estar, isso é um levantamento que a gente já claramente definido, esses pacientes deveriam estar sendo atendidos e acompanhados na atenção básica, na atenção primária de saúde, nos postos de saúde próximos às suas residências. O que faz com que hoje nós consigamos apenas realizar 1 ou 2 consultas ao máximo anuais nesses pacientes, né? E, portanto, nós tomamos uma medida gerencial em que nós estaremos criando um novo ambulatório, congelaremos o ambulatório atual, com 50.000 consultas, até que nós consigamos retirar esses pacientes, encaminhar para os postos de saúde. Então, ao mesmo tempo, a gente cria um novo ambulatório para poder oferecer ao sistema mais procedimentos de alta complexidade, um ambulatório de triagem específico para cirurgia cardíaca, para intervenção, eletrofisiologia, e ambulatórios especiais, como o Evandro chamou bem a atenção, um instituto à semelhança da UF, nós temos que tratar aqueles pacientes mais complexos. Portanto, ambulatórios de alta complexidade, é o paciente que tem uma cardiopatia hipertrófica, que não consegue ser tratado na rede, precisa do Instituto Nacional de Cardiologia, assim como os ambulatórios de pesquisa. Próximo. Em termos de internação hospitalar, a gente vem aumentando o número de internações. Em 2008 foram quase 4.300 internações. Tempo médio de internação ainda é alto, 11,7 dias. Nós temos um número grande de pacientes portadores de doença orovalvar pela febre reumática, e esses pacientes têm um problema do tratamento dentário. Aí entram questões sociais envolvidas. Eles não podem se deslocar várias vezes ao instituto para fazer o tratamento dentário, e acaba sendo mais fácil o paciente ficar internado, fazer o tratamento para poder ser operado.
e, com certeza, isso tira a vez de um outro paciente que precisa ser internado no Instituto para ser submetido à troca valvar. Próximo. Estou correndo porque para a gente ganhar tempo aqui. Em termos de cirurgias realizadas, cirurgias cardíacas, no ano de 2008 nós temos um pico da cirurgia, foram 1.251 cirurgias cardíacas. Para 2009 nós colocamos como meta a 1.500 cirurgias cardíacas. É um esforço enorme, porque vocês também convivem com esse problema. Eu não tenho emergência, mas chega um paciente na porta do hospital, é um AVC, uma pneumonia grave, uma sepse, eu não tenho a contrarreferência, não consigo tirar esse paciente do hospital, ele acaba internando no leito da cirurgia cardíaca, eu desmarco uma cirurgia naquele dia. Mas, mesmo com todos esses problemas, chegamos a um consenso que é possível chegarmos à cifra de 1.500 cirurgias esse ano. Em relação aos procedimentos de cardiologia intervencionista, também tivemos um acréscimo de quase 20% em 2008, 4.700. A eletrofisiologia, tivemos um aumento exponencial significativo no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem pouquíssimos serviços que realizam estudo eletrofisiológico e ablação. Assim como também aumento dos exames complementares, a medicina nuclear, o eco e a tomografia. Próximo. Para vocês terem uma ideia, em relação à produção de cirurgia cardíaca, de revascularização miocárdica, no município do Rio de Janeiro, o nosso instituto ele é responsável por 79% das cirurgias. O que mostra que é uma demanda imensa. Nós conseguimos, nesse ano, zerar a fila da cirurgia de doença coronária, zeramos a fila da cirurgia de miocardiopatia. Hoje, a doença congênita do adulto, já fizemos quase 70 cirurgias em adultos e a nossa taxa de mortalidade é semelhante à da Cleveland Clinic. Temos uma equipe nova na cirurgia cardíaca infantil. Para a cirurgia de cardiopatia congênita nas crianças, o INC é responsável por 81% das cirurgias cardíacas. Nós recebemos as crianças da maioria das maternidades do município do Rio de Janeiro, recebemos das maternidades das cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, inclusive de outros estados da federação. Mais à frente eu vou mostrar uma política do INC. Próximo. Temos ainda a nossa vertente, apesar do Instituto Nacional ele ser majoritariamente, ter um perfil majoritário de assistência, nos últimos anos foram investidos recursos para que nós tomássemos também o perfil do ensino e da pesquisa. Incorporamos novas tecnologias. E o INC ele se tornou o Centro Coordenador Nacional do Estudo com 1.200 pacientes das terapias celulares em cardiologia. E, atualmente, ele é o coordenador, é o diretor executivo da Rede Nacional de Terapia Celular, que são 8 centros no Brasil. Próximo. E também, no início do ano, nós fechamos o convênio com a pós-graduação da UF, em que agora nós teremos uma cooperação técnico-científico de pós-graduação stricto sensu, INC, Universidade Federal Fluminense. Agora, em 2009, em maio, o presidente da República ele decreta a nova organização, estrutura organizacional do Ministério da Saúde e contempla o nosso instituto com uma expansão das suas competências. Ele agora planeja, coordena e orienta a execução de atividade de prestação de serviços médico-assistenciais aos portadores de doenças cardíacas, coordene e orienta a elaboração e execução de planos, programas e projetos destinados a prevenir os riscos às doenças cardiológicas, prover os recursos diagnósticos e terapêuticos, próximo, promover treinamento, formação e aperfeiçoamento de recursos humanos, participar da formulação e da execução de política de assistência na área de cardiologia e fomentar os estudos, pesquisas visando ampliação de conhecimento e produção científica, estabelecer as normas técnicas para padronização, controle e racionalização dos procedimentos adotados na especialidade. A gente tem diretrizes, tem os guidelines, mas nós sabemos que as diretrizes têm alguns problemas, tem questões
de vieses, de conflitos de interesse, e nós acabamos de inaugurar no Instituto um núcleo de avaliação tecnológica em saúde, que é importante para o gestor público ele ter a informação necessária quando ele pretende incluir uma nova tecnologia no serviço, no sistema de saúde. Avaliação de segurança, de eficácia, custo-efetividade. Próximo. Então, portanto, a partir de 2009, agora, por decreto do presidente da República, a gente participa efetivamente na formulação das políticas. Apesar que desde 2004 a gente já vinha de um modo incipiente a partir da portaria 210, que regulamentou a Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade, e o INC passou a participar da elaboração dessas políticas. Próximo. Essa portaria, então, ele define as unidades de assistência de alta complexidade cardiovascular e os centros de referência de alta complexidade cardiovascular. E define que a coordenação dos centros de referência de alta complexidade será exercida pelo Departamento de Atenção Especializada da Secretaria de Atenção à Saúde, que é a SAIS, a quem nós estamos hierarquicamente subordinados, por intermédio da Coordenação Geral de Alta Complexidade e o apoio técnico do Instituto Nacional de Cardiologia, que é o Centro de Referência em Alta Complexidade do Ministério da Saúde. A gente também participa com Política Nacional de Atenção Cardiovascular do Ministério da Saúde, do CINERAC, que é a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade, que se iniciou em 2003. Nós somos os consultores em cardiologia, organizando a referência interestadual. Além disso, a gente estabelece os critérios de inclusão, avaliação de suficiência, os pareceres técnicos nessa área. Com isso, nós recebemos pacientes do Brasil inteiro. Em 2008, foram 3.215 atendimentos realizados pela nossa central, que está em contato com o CINERAC. Não só em laudos médicos, mas também definindo para onde os pacientes irão ser submetidos a procedimentos de alta complexidade. Próximo. Em relação a políticas públicas, e aqui com a cidade de Niterói, esse é um dos projetos que foi iniciado, acho que foi em 2003 ou 2004. 2004, eu não era o diretor, mas é um projeto extremamente importante, que é o Programa de Prevenção à Febre Reumática. Ele tem como objetivo criar uma rede de divulgação sobre a doença a partir da disseminação de informações à comunidade escolar, envolvendo alunos, professores, pais e funcionários, ou seja, formar os multiplicadores, levando a informação de como se previne a doença reumática. Próxima. E, através deste programa, coube ao Instituto Nacional de Cardiologia a informação, a solicitação ao Ministério da Saúde que a utilização do benzetacil, ele deveria ser utilizado, e o Ministério, então, faz uma normatização na portaria 156, ele determina a utilização do benzetacil nas unidades básicas de saúde e nas demais unidades do Sistema Único de Saúde. Assim como ele aprova os anexos à norma referente aos esquemas terapêuticos. Além disso, os procedimentos a serem tomados, os materiais necessários para a utilização do benzetacil e as reações, como a reação anafilática. Está muito bem documentado nessa normatização, e essa normatização veio por iniciativa do Instituto Nacional de Cardiologia. Pode passar. Não, volta, eu acho que trocou ali, mas tudo bem. A febre reumática, por ano, são 30 mil novos casos no Brasil. Mas não é um número muito grande, mas isso equivale ao Sistema Único de Saúde gastar mais de 100 milhões de reais só em cirurgia de válvula mitral e válvula aórtica. Daí a importância da gente prevenir a febre reumática. Próximo. Outras políticas já
colocadas pelo INC junto ao Ministério da Saúde. Ele participou do Programa de Atenção e Assistência à Hipertensão Arterial Sistêmica, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O INC ele é o consultor do Ministério na assistência, eu já falei, de média e alta complexidade. Próximo. Em relação a novas políticas, estão em desenvolvimento junto ao Ministério da Saúde. A qualidade em cirurgia cardíaca. Estamos implantando, já em algumas capitais do Brasil, um programa, um banco de dados de cirurgia cardíaca que visa a equalizar o resultado da cirurgia cardíaca. O resultado da cirurgia cardíaca não pode ser diferente do Rio de Janeiro, não pode ser diferente de Goiás, de Campo Grande, de Natal. Ele tem que ser o mesmo, independente da cidade em que esse paciente será operado. Então, é fundamental que haja um controle pelo Ministério da Saúde dos resultados da cirurgia cardíaca. E, com isso, o Instituto ele pode indicar ao Ministério da Saúde que é necessária intervenção em alguns serviços que realiza cirurgia cardíaca, para poder se adequar aos resultados dos órgãos de referência. Hoje, a cirurgia de revascularização miocárdica ela tem uma taxa de mortalidade nos hospitais credenciados ao SUS em torno de 7%. Então, nós não podemos ter um serviço novo, público, credenciado ao SUS, que tem uma taxa de mortalidade bem acima disso. Como eu já falei anteriormente, também está em desenvolvimento uma política pública, o nosso núcleo de avaliação tecnológica em saúde, que vai ajudar, no caso, eu como diretor, o gestor do Instituto, se essa nova tecnologia deve ser ou não incorporada ao Instituto. Mas não só ao Instituto Nacional, a qualquer órgão ligado ao Ministério da Saúde. Estamos participando da Política Nacional de Distribuição de Estatina. O que é isso? O Ministério da Saúde encomendou ao Instituto que ele fizesse uma avaliação, uma meta-análise, se o Ministério deve realmente continuar a distribuição de estatinas para a população, para aquele paciente que precisa, e qual deve ser a estatina e a dose a ser utilizada. A estatina traz um custo enorme para o Sistema Único de Saúde e, portanto, esse estudo está já em fase final de elaboração. Por também uma chamada, uma determinação do Ministério, estamos montando o nosso núcleo de teleconsultoria em cardiologia, que vai ser extremamente importante, porque a gente estará online na rede, podendo participar de consultorias online com outros serviços que necessitam do apoio do Instituto Nacional de Cardiologia. Próximo. Recentemente, fomos procurados pela Prefeitura de Três Rios, aí é o Programa de Consultoria Interestadual e Municipal, pela Prefeitura de Três Rios, que fica em torno de 2h30, 3 horas aqui do Rio de Janeiro, em que eles necessitavam do nosso apoio, da nossa consultoria, de tal modo em que nós temos, por ano, 200 pacientes que são de Três Rios, mas que vêm ao Instituto ou para fazer consulta no ambulatório, ou então para realizar algum tipo de procedimento, exames ou tratamento cirúrgico ou percutâneo. De tal modo que nós estamos fechando o convênio, deve ser assinado agora em agosto, com provavelmente o ministro da Saúde, o governador do Estado, em que o Instituto Nacional ele vai fazer o treinamento, a capacitação dos cardiologistas da cidade de Três Rios, não só os cardiologistas, mas os clínicos também, principalmente porque o clínico ele pode estar à frente do tratamento da hipertensão arterial em pelo menos 80%, 90% dos casos. Então, nós vamos capacitar e treinar cardiologistas, os clínicos da cidade, a enfermagem que trabalha ligada à cardiologia, teremos a teleconsultoria da nossa cardiopediatria, com a pediatria das maternidades da cidade de Três Rios, além do que os médicos que trabalham nos ambulatórios vão utilizar as nossas rotinas de diagnóstico e terapêutica dos nossos ambulatórios e dos nossos departamentos, de tal forma que o paciente que tem uma dificuldade de sair do instituto
como vocês colocaram aqui, o paciente ele tem medo, vou me desligar da UF para agora ser tratado num posto de saúde, vou me desligar do instituto, ele fica totalmente inseguro. Então, a gente vai colocar lá na parede, do lado de fora, na cidade de Três Rios, a logomarca do Instituto Nacional de Cardiologia. Porque aquele médico de Três Rios, ele estará tratando uma hipertensão arterial, uma angina do peito estável, da mesma forma que o Instituto Nacional de Cardiologia trata esses mesmos pacientes. Além disso, com o governo do estado do Amazonas, como eu falei para vocês, através da Cinerac, e faz parte da competência do Instituto, estaremos fazendo uma avaliação na capital, em Manaus, para implantar o serviço de cirurgia cardíaca infantil. Os nossos cirurgiões, o chefe da cirurgia infantil, anestesista e o pessoal do pós-operatório, estará indo esse final de semana, passar 2 ou 3 dias em Manaus para poder avaliar o Hospital Universitário Federal e começar os estudos de implantação e treinamento dos cirurgiões cardíacos. Próximo. Ano passado, eu era ainda diretor médico, eu coordenei o grupo que preparou o protocolo de atendimento ao ataque cardíaco entre o Instituto Nacional de Cardiologia e o Instituto Estadual, o IECAC, Instituto Estadual de Cardiologia. E lançamos o Programa de Atendimento ao Infarto, ao Ataque Cardíaco. Uma rede de assistência imediata para pacientes com suspeita de infarto, com a finalidade de agilizar o diagnóstico e o tratamento e, assim, reduzir a mortalidade e as sequelas pós-infarto. Próximo. Então, uma coisa muito simples, em que o INC ele é a central de regulação das vagas, principalmente para atender os pacientes que chegam com síndrome coronária aguda nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, né, da cidade e do estado do Rio de Janeiro. E aí nós disponibilizamos não só as vagas, como também a segunda opinião diagnóstica, através de um fax, de um eletrocardiograma que é enviado por fax. E aí, utilizando o protocolo, aqueles colegas que têm dúvida se deve ou não utilizar uma terapia trombolítica, que no nosso protocolo é a terapia de reperfusão de eleição, é a que nós estimulamos a ser utilizada. Por quê? Porque as UPAs ficam distantes do Instituto, a mais próxima é Botafogo e Tijuca. Para a gente poder transferir, eu vou perder uma janela de oportunidade. Vou perder 1, 2, 3 horas. Há 2 anos atrás, eu fiz um protocolo com o Hospital Municipal Souza Aguiar, em que eu deixava um leito reservado para angioplastia primária. Souza Aguiar até o Instituto é 7, 8 minutos. A gente não conseguiu transferir praticamente quase nenhum paciente. Por quê? Porque não tinha ambulância para transferir. Então, já conhecedor desse problema, o que nós estimulamos? Terapia trombolítica. E os primeiros 50, eu não lembro, mas os primeiros 50 ou 100 casos se demonstrou uma redução de quase 50% na mortalidade do infarto naqueles pacientes que entraram nesse protocolo. Próximo, já estou finalizando, Evandro. Pode passar? A gente ainda participa da política de pesquisa para o SUS, né, que é o PPSUS, em que, no edital lançado pelo CNPq, nós propusemos que deveria se fazer uma avaliação dos procedimentos de implantação de desfibrilador implantável, de marca-passo multissítio e de cardiodesfibrilador multissítio para o Sistema Único de Saúde, além do tratamento da cardite reumática. Próximo, acho que estou finalizando. E no início do ano nós fizemos um levantamento sobre como é que está o infarto agudo do miocárdio das mulheres. Levantamos, então, nos últimos 10 anos, de 97 a 2007, e detectamos que houve um aumento de 46% no número de mulheres hospitalizadas no SUS por infarto agudo do miocárdio. Face a esses dados, nós estamos propondo ao Ministério da Saúde uma política de atenção cardiovascular específica para a mulher. Próximo. Antes de eu finalizar, o Evandro havia, no início da apresentação, comentado acerca da restrição do uso de sal na alimentação.
No dia 28 de junho, saiu uma matéria publicada no jornal O Globo, em que nós participamos, informando a população os benefícios e os riscos do excesso de sal. O americano hoje ele ingere em torno de 9 a 12 gramas de sal ao dia, e isso tem impacto significativo na hipertensão arterial. Ao se reduzir o sal, a gente reduz a pressão arterial não só nos hipertensos, mas também reduz nos normotensos. A Finlândia fez esse trabalho. Só que 75% a 80% do sal da nossa dieta ele é proveniente dos produtos industrializados. E apenas 20% é o sal que a gente utiliza na hora de fazer o cozimento dos alimentos ou que a gente acrescenta à mesa. Eu não vou me alongar mais, mas acho que o Evandro chamou a atenção de fatos que são extremamente importantes. Mas só quero pincelar 2 fatos. A questão da mídia. A mídia, ela precisa da informação. Quem tem a informação somos nós. Com certeza que dentro da UF, como lá no Instituto, vocês fazem coisas que são excepcionais, que ninguém faz, só que vocês não mostram. Então, a mídia quer esses dados. Se você levar isso, igual a nossa ali, o trabalho das mulheres, eu levantei esses dados, eu sentei, entrei, olhei, aí, Folha de São Paulo, depois saiu em vários jornais. O Sal, Jornal Globo, agora Fantástico. A mídia, o Evandro chamou a atenção, o leitor, ele lê saúde. E a mídia precisa da gente. Então, nós temos que levar as informações. Por quê? Porque essa informação é importante para o conhecimento da população. E a população é que vai pressionar o governo, vai pressionar os políticos para poder melhorar. É isso que vai acontecer. Então, aqui dentro, isso aqui é uma ilha, isso aqui é uma ilha de conhecimento. Eu, lá no Rio, eu tenho 2 universidades, a UFRJ e a UERJ. Mas quem dera eu ter essa proximidade que a Prefeitura de Niterói e a Secretaria Municipal de Saúde tem com a UF, está aqui sentado lado a lado, amizade, sem formalidade. Quem dera eu ter essa mesma facilidade. Porque hoje a gente não trabalha mais isoladamente. Nós temos que ter parcerias, solidariedade, temos que trabalhar em conjunto. Só assim a gente vai conseguir trazer para a nossa população as benfeitorias, né, os benefícios que a população precisa. Então, só para finalizar, novamente, parabéns, Evandro, Alcamir e Verônica, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês de eu poder ter participado desse seminário que, com certeza, foi fundamental aqui para a saúde de Niterói, mas também é importante para a saúde do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer a todos vocês, né, pela presença aqui no dia de hoje, até pela perspectiva do encontro, né, pelo simbólico do encontro, que isso é de uma importância extrema, né, podem acreditar nisso. Eu venho nos últimos anos, né, tendo a oportunidade de me relacionar fortemente com a Universidade Federal Fluminense, né, e valorizar esta parceria, né. O que o Marco diz é de uma importância enorme. Nós estamos numa cidade com 470 mil pessoas, onde a gente tem uma universidade desse tamanho para ela, né? E muitas vezes a gente vive caminhos de um total afastamento, né? Onde a gente não troca, né? E não se reconhece como, né, possíveis parceiros de uma empreitada, né, de longo prazo. Então, o que eu posso dizer disso, né? Ao longo do tempo, esse relacionamento é um relacionamento que tem gerado conhecimento, formação profissional, perspectivas profissionais, né, dentro da saúde pública de Niterói. Isso muda toda a nossa trajetória. Há muito tempo a gente vem querendo, né, quer dizer, a gente teve algumas iniciativas para fazer um encontro dessa natureza. Eu hoje queria dizer para Evandro, né, que é meu amigo, meu parceiro, que eu estou assim, enormemente satisfeita de estar fazendo isso. Porque vocês veem aquilo que o Marco falou, né? Muito embora, né, alguns de nós tenham algum conhecimento sobre parte do que foi falado aqui, na totalidade, poucos de nós compreendia as questões da população conforme foi mostrado aqui pelas muitas pessoas que falaram. Óbvio que a gente sai daqui com uma compreensão mais concreta, mais sistematizada, a ponto da gente poder pensar
as questões que estão postas nos nossos serviços, os desafios que nós temos que enfrentar, né? Qual o dever de casa? Fico também satisfeita, né? Queria colocar aqui a Paulo Camir, né? Por uma atitude que eu achei uma atitude fantástica da tua parte e que eu espero que você desenvolva, né, daqui para diante, né? Que hoje, quer dizer, foi uma das poucas vezes a gente vê um secretário que assiste o encontro do início ao final, atentamente, sem se preocupar de se levantar rapidamente, tomar um cafezinho ou ir embora mesmo, que é o que a gente vê que acontece. Então, eu queria parabenizar o Alcamir, não só pelo fato dele estar com... Quer dizer, eu acho que essa atitude, reflete, antes de tudo, compromisso. Então, assim, é compromisso que a gente precisa ter, né? Até na perspectiva do que muito que foi falado aqui, que expressa, na verdade, parte das dificuldades que nós vivemos cotidianamente, é preciso que isso esteja na agenda, né, de todos nós, mas linkados, né, com o nosso secretário de Saúde. Então, isso é de uma relevância enorme. E eu torço, viu, Alcamir, para que a gente possa ter uma agenda positiva daqui para frente, né, positiva. Hoje nós estamos trazendo aqui para vocês, parte de vocês eu encontrei, uma agenda municipal de encontros mensais para poder discutir as questões que vão desde o simples risco cirúrgico, né, ao clínico que não sabe ler um eletrocardiograma, né, e outras questões mais. A gente vem tentando sustentar essa agenda ao longo de 2003 para cá, ou mais, né, 2002 para cá. Assim como as pesquisas, né, a gente vem tentando alimentar, acreditando que esse seja o caminho. Mas aí eu acho que vai caber de todos nós, né, vontades, né, desprendimento, né, e, acima de tudo, compromisso, né, com essa questão maior. Então, assim, agradecer a todos a presença. Isso aqui foi um esforço quase que tabajara, né, porque cada um vai emprestando uma coisa para poder o encontro acontecer, um cede a flor, outro cede a auditório, assim por diante, mas que a gente vê que, mesmo dessa forma, sai de uma forma bastante boa. Tá? Obrigada, bom resto de dia.